Pensar Muda Tudo, o seu podcast que tem o desafio e a ousadia de trazer assuntos conectados à vida profissional e ao mundo corporativo. Eu sou a Fê Leite, fundadora da Mandacaru, neurocientista, psicóloga, e estou aqui hoje com a Elisa para poder falar de um assunto que, independente da vida que você tem hoje, da tua faixa etária ou do que você já viveu a respeito do trabalho, tenho certeza que você já passou pelo desafio do teu primeiro trabalho, da sua inclusão ao mercado de trabalho. E hoje esse assunto é cada vez mais sensível porque junta diversas camadas. E eu espero que a Elisa, com toda a expertise, com toda a jornada, com todo o trabalho que ela realiza junto à empresa que ela vai revelar para vocês, possa nos ajudar e direcionar vocês dentro da organização para que a gente possa rapidamente implementar mudanças e abraçar cada vez mais esse universo que precisa ser acolhido. Elisa, seja muito bem-vinda ao Pensar Muda Tudo. Então, derrame sobre nós a sua jornada. Quem é você? Muito obrigada, Fê. Então, eu me chamo Maria Elisa, eu atuo hoje como coordenadora de inteligência de mercado do ESPRO. O ESPRO é uma associação sem fins lucrativos que trabalha com inclusão produtiva de jovens no mercado de trabalho, né? É uma organização social. Eu tenho uma atuação de mais de 20 anos na parte de pesquisa de mercado, dados, insights, inteligência. Trabalhei em outros setores, setor farmacêutico, e eu atualmente estou no terceiro setor e apaixonada pelo tema de empregabilidade e inclusão de jovens no mercado de trabalho. Eu acho, não sei, quando eu fui apresentando, não tem como a gente não lembrar da gente primeiro. Acho que pensar em como a gente começou a nossa vida profissional pode já trazer um pouco de empatia a quem está nos ouvindo, porque cada um tem uma história, cada um começou de um jeito. Você lembra, Elisa, como você começou no mercado de trabalho? Eu lembro, e eu acho que a minha trajetória ela é muito fora da curva, e acho que vocês vão ficar um pouco surpresos, né? Porque eu, como toda jovem, criança, menina, né, era apaixonada por veterinária. Né? Meu sonho era ser veterinária, e eu me formei, de fato, né? Eu me formei em veterinária, passei na Unesp, saí de São Paulo, fui para o interior paulista, fiz a faculdade de 5 anos, que foi mais do que uma formação em veterinária, foi uma formação sobre vida, né? Porque você lida com outras pessoas, você convive com pessoas diferentes do país inteiro. E eu, durante a faculdade, sempre aquele sonho, né, de cuidar dos animais, principalmente fazenda, o ambiente agro, né, me fascinava muito. No meio da faculdade, me apaixonei por economia rural. Aí eu comecei a entender que eu tinha uma habilidade com dados, que eu tinha uma habilidade com informações, e comecei a achar interessante essa área, né? Então, eu terminei a faculdade, voltei para São Paulo. Aí que eu voltei para São Paulo, eu comecei uma especialização aí na GV, né, em economia rural e administração rural, para entender, né, se esse é o caminho e tudo. E aí que o meu primeiro emprego definiu toda a minha carreira. Porque o meu primeiro emprego foi num instituto de pesquisa de mercado, que era a Research International, que era super famosa há 20, 25 anos atrás, né? Eu fiz parte do programa de trainee deles, porque eles estavam expandindo, eles tinham uma área de agronegócio, que eles faziam muita pesquisa focada na parte agrícola, e eles queriam expandir para a parte veterinária, mas eles não tinham conhecimento técnico da veterinária. Né? Quais são os produtos, quais são as doenças, como que eu entrevisto um pecuarista, um proprietário de pet. E aí eu entrei, né, como trainee, com essa capacidade técnica da veterinária, só que eu não entrei bombando, assim, vou fechar um acordo de pesquisa com uma empresa do agronegócio. Não, eu comecei lá codificando o questionário, né, porque o programa de trainee você passava por todas as fases da empresa para você entender, porque realmente pesquisa de mercado não existe uma graduação assim pronta de pesquisa de mercado, então ninguém sabe fazer, né? Então você aprende fazendo. E tinha um programa muito bom, era super reconhecido no mercado. Então você ficava 2 a 3 meses em cada setor, né? Então tinha uma rotação, uma né? rotação, que eu achei fantástico, porque você se capacita a entender tudo. Então e a área de negócio ia ser a última. Depois de 1 ano, mais ou menos, eu ia ter contato com algum cliente. Até então, era
treinamento de entrevistador, como faz um questionário, como que codifica o questionário para quem vive hoje na era do survey, Google Forms e pesquisas online. A pesquisa de mercado há 20 anos atrás, ela era toda tabulada à mão, e você fazia as codificações no questionário e depois era tabulado por processos de parrudos de estatística, né? Então, e aí depois desse período, fiquei uns 2 anos ali, passei por todo o programa, fui para a área veterinária, tivemos vários clientes, fizemos vários projetos, e aí um desses clientes me contratou para eu assumir a área de iniciar a área de pesquisa de mercado nessa farmacêutica veterinária. Eu imagino que quando você pensou em veterinária, nunca imaginou que chegaria nesse lugar, né? Nunca cheguei, e hoje fez todo sentido na minha carreira, porque aí porque assim, com 18 anos, né, você não se conhece o suficiente, você não conhece todo o potencial. Com 18, a gente está com, a gente tá com 19, vamos falar aqui pro pessoal. Ontem, né? Ontem. A gente ainda não se conhece, até porque a gente se transforma também. O que a gente conhece sobre a gente numa fase. Olha só, depois de terminar a faculdade, 2 anos de estágio, de trainee, você se transformou numa profissional completamente diferente do que estava previsto a se transformar, se desenvolver. Exato. E aí eu entrei nessa multinacional com o objetivo de começar a estruturar a área de informações de mercado. Aí era para além da pesquisa, né? Então era pesquisa, mais informações de mercado, trazer insights para os gerentes de produto. E lá eu fiquei 11 anos. Nossa, muito anos. Tempo. Começou como assistente de marketing e saí de lá como gerente de inteligência de mercado. Não, então, foi todo eu já tenho uma história um pouquinho diferente de ti, porque eu sou daquela fase que a gente passava... Gente, a gente vai ser um pouco vintage aqui, tá? Mas a gente tinha nas lojinhas, vendia aquele currículo vitae, né? Uhum. Tinha que preencher à mão ou papel ao maço, né? Poucas pessoas tinham acesso a fazer um currículo. E aí passava nos lugares perguntando, tá pegando, né? Tem aí, ou os pais pediam ajuda para as pessoas mais próximas. Tem como dar alguma oportunidade para o meu filho, para minha filha, para ganhar experiência, né? Então, tinha os pais com essa preocupação em como vou fazer com que meu filho seja incluso no mercado de trabalho, né? Tem essa preocupação. Tem a nossa, querendo já ganhar o nosso dinheirinho, o que a gente pode fazer, então a gente tem o nosso esforço. E tem um terceiro agente muito importante, que são as organizações. De que maneira eu acesso essa empresa, né? De que maneira eu chego até lá dentro e, de alguma maneira, eu recebo alguma oportunidade. E aí é legal a gente esclarecer. Existem várias formas e programas de iniciar a sua vida dentro de uma organização. Você citou um programa de trainee, né? Que dentro de História de Brasil parece que tem há muito tempo, mas não é tanto tempo assim os programas de trainee, né? Começou muito aí nas décadas de 90, com a abertura de mercado das multinacionais chegando ao Brasil. A gente tem os programas de estágio e nós temos os programas de jovens aprendizes. E eu queria que você falasse muito sobre isso. O que é o programa Jovem Aprendiz? Quais são as responsabilidades legais? Qual é a responsabilidade da empresa? E por que é tão importante que ele exista? Claro. Bom, o programa Jovem Aprendiz, ele é uma política pública, né? Então, ele é um programa que começa... já que a gente está sendo vintage, todo mundo vai lembrar que existiu a figura do office boy. Né? O office boy faz tudo, pegava ônibus, pagava conta, né? E ele era um jovem lá de 15, 14 anos e ele trabalhava nas empresas resolvendo todos os pepinos que poderiam acontecer. Em 2000, o Fernando Henrique Cardoso, o presidente na época, ele cria uma lei que regulamenta esse trabalho infantil não, adolescente, juvenil, né, da juventude. Então, ele não é mais permitido que um jovem com menos de 14 anos trabalhe, ou de 14 a 16 anos trabalhe, sem ter uma capacitação conjunta. Então, era uma preocupação de incluir esse jovem, porque um jovem de 14 anos não tem uma formação, né? Ele está no terminando o ensino fundamental, começando o ensino médio. Ele não tem essa vivência de empresa, ele não tem essa vivência de mundo corporativo a ponto de assumir sozinho todas as responsabilidades. Então, o governo criou um programa onde você inclui um dia de atividade teórica e os outros 4 dias de atividade prática. Em 2005, isso vira uma lei e vira uma cota. Então, hoje, todas as empresas
de determinado porte, né, de mais de 7 funcionários, elas têm uma obrigação legal de contratar de 5% a 15% do seu efetivo de jovens aprendizes. E por que isso é importante, né? Que a gente vive num país, né, que nós temos as taxas de desemprego são muito grandes entre os jovens, as exigências do mercado são muito grandes, e a gente precisa incluir esse jovem. Por exemplo, a gente falou aqui dos nossos sonhos, tudo, mas você imagina a realidade de um jovem periférico, sim, né, que nunca não teve contato durante a sua vida com o mundo corporativo, né, via o pai, a mãe, a tia, o tio, e ele consegue não almejar essa carreira, né? E aí o Espro e outras empresas que fazem esses programas, elas apresentam como um sonho. Olha, você pode sim, né? Você pode entrar num banco, você pode entrar numa grande empresa, você pode se desenvolver e ter um futuro de carreira. Então, é um programa muito interessante. Eu sou super fã, né? Vou falar aqui, porque os nossos dados dizem muita coisa, assim, com relação à empregabilidade, à formação para o mundo do trabalho. Hoje é muito comum você estar no metrô, a gente está com a mochila, né, escrito Espro, aí vir alguém, olha, eu fui jovem aprendiz do Santander, né? Que legal, hoje eu sou gerente, né? Eu não sei se podia falar. Não, claro, por que não? A gente também tem que dar espaço, acho que aqui não é nenhum patrocínio, não estamos recebendo nada em relação a isso, mas é legal citar, sim, as empresas que abraçam, acreditam, apostam, investem e não trata essas pessoas como mão de obra barata, né? E que não faz simplesmente pela obrigatoriedade legal, mas que enxergam realmente essa transformação social. Eu falo que a organização ela é um componente da sociedade, não somente econômico. Ele está mudando e transformando vidas, né? Porque esse jovem que chegou à posição de gerente, muita gente melhorou a condição junto com ele, mesmo que não estivesse junto com ele lá no banco ou na empresa. A transformação acontece em toda a família, no bairro, na rua, entre os amigos. Então, para nós aqui, quanto mais a gente puder patrocinar essa fala, isso é extremamente importante. Fica à vontade. Exatamente, porque é interessante que as empresas que abraçam o programa Jovem Aprendiz, que não são poucas, né? Aliás, esse ano a gente está batendo recorde já na contratação de jovens aprendizes, a gente tem visto uma melhora, tanto na fiscalização, como também das empresas adotando esses programas como programas de diversidade e inclusão, como programa de jovens talentos, como programa de formação da primeira mão de obra, né, para recolocar, porque o mercado é muito volátil, então eles precisam repor também as vagas, porque outros jovens vão saindo, vão procurando outras posições. E no programa você tem a vivência dentro da empresa e você tem a vivência teórica. E nessa vivência teórica você aprende conceitos, né, que aplicados na prática transformam o jovem, né? E aí, junto com a cultura da empresa, junto com o que ele vive na empresa, ele vai tendo mais domínio, né? Em alguns programas também acontece isso, do jovem rodar a empresa, né? E em outros setores. Então, ele vai ganhando bagagem com relação ao programa. E hoje, então, a gente está comemorando que a gente está com 600 mil jovens, né? Admitidos, né, no mercado de trabalho como jovem aprendizes. E nós temos... só que o nosso potencial é 1 milhão. Olha só, tem 400 mil aí. Se todo mundo cumprisse a cota, a gente teria 1 milhão de jovem aprendiz. A cota mínima, né? De 5%. Se fosse de 15%, então, seria maravilhoso. E nós temos ainda jovens sentados em casa esperando uma oportunidade, né? A gente tem ainda muito espaço para crescer, porque nosso Brasil é imenso. A gente está aqui em São Paulo, mas a Espro, pelo que eu entendo, atua no Brasil todo, né? E a gente tem desafios muito grandes que vão para além das empresas, né? A gente também tem desafios sociais, desafios de uma geração que, embora a gente já fez um episódio só falando de gerações, mas a geração Z ainda ela é mal compreendida e mal apresentada, e acho que a gente pode falar um pouco disso. Quais são as barreiras, então, para que a Espro ou qualquer outra empresa consiga alcançar o seu potencial máximo de empregabilidade, de inclusão do jovem no mercado hoje?
Sim, a geração Z que a gente está entendendo é uma geração mais imediatista, uma geração tecnológica, nasceu nativa digital, onde ela tem várias pautas já dela, né? E uma das pautas que ela tem é com relação a um sentimento de propósito. Mas não um propósito pueril, assim, eu quero mudar o mundo. Não, um propósito. Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? O que essa empresa tem para me oferecer? Né? A questão da diversidade é um ponto extremamente importante. A gente já está, nas nossas pesquisas, a gente já vê que cerca de 30% dos nossos jovens não se consideram cis heteronormativos. Então, é uma outra geração com outros costumes, com outra forma de se colocar no mundo, né? E aí, é muito comum a gente ouvir esse termo neném, né? E aí a gente não gosta muito desse termo neném, porque ele remete ao jovem. Na verdade, não é. É o sem, né? É o sem oportunidade de emprego e sem oportunidade de trabalho. Por quê? A gente tem várias realidades. O Brasil também classifica a geração Z como apenas uma, sempre entender os recortes sociais que existem nela. As perspectivas, né? De ser muito reducionista, Sim. né? Então, hoje, por exemplo, muitos dos jovens, 20% dos jovens não concluem o ensino médio. A gente tem, tanto que o programa PED-MEI, ele vem para dar essa ajuda para terminar. E muitos nem prestam Enem. Ou seja, eles não estão... Para eles está tão longe da realidade deles que eles não prestam. Se eu não me engano, vi uma matéria, não uma pesquisa, porque você é autoridade em pesquisa aqui, acho que nos últimos 3 anos a gente tem tido queda de participação do Enem, né? Daqueles que estariam ativos a participar. Então, a gente está tendo uma queda dos últimos 3 anos. Essa última agora deu uma recuperada depois da pandemia, né? Voltando aos índices, por conta do programa de PED-MEI também. O que é o programa PED-MEI? O programa PED-MEI é um programa que ele dá uma bolsa para o jovem para ele se manter no ensino médio. E quando ele presta o Enem, ele ganha um valor, acho que de R$1.000. Eu não tenho tantos detalhes, mas assim, é uma forma de a gente garantir que o jovem termine o ensino médio. Existem vários motivos que o jovem desiste do ensino médio, né? Entre os meninos, o principal motivo é ser empregado, né? Trabalhar... Ter remuneração, ter uma né? remuneração. Não é nem empregado, às vezes, porque a gente tem que mudar o que é trabalho, o que é emprego, o que é remuneração, porque pode ser 3 coisas caminhando diferentes, né? Isso. E provavelmente ele vai para a informalidade, né? No caso das meninas, é o cuidado. Ou ela tem uma gestação precoce e acaba cuidando desse filho, ou cuida dos irmãos menores, ou cuida dos pais, ou cuida dos avós. Então, toda uma questão do cuidado. E aqueles que chegam no ensino médio, eles também estão procurando ocupações, né? Então, hoje a gente tem 33 milhões de jovens, 35 milhões de jovens nessa faixa etária, né? Então, você imagina, o programa Jovem Aprendiz contrata 600. Esses dias, eu escutei que o iFood tem 600 entregadores, né? Então, assim, olha 600 mil, né? 600 mil entregadores. Então, ou seja, o mesmo tanto de jovem aprendiz que a gente tem na informalidade através da entrega. Fora outras informalidades que estão escondidas no quarto dessa adolescente, né? Que é o trabalho digital também, que acaba também atraindo até por identificação, até por a questão de gamificação e também de dopamina. O mundo digital também atrai muito esse jovem a produzir conteúdos e ter rentabilidade com isso, né? De uma certa maneira, eles também estão lá nesse lugar. Claro, a gente está concorrendo com todas essas variáveis. Hoje, o mundo digital, ele possibilita... alternativas para o jovem e da periferia, principalmente, que eram impensadas há 10 anos atrás, né? De você ter o seu próprio negócio digital. Porque ter o próprio negócio faz parte do meio... Do idealismo da geração Z, né? Não, do movimento periférico. Não existe mais... a quantidade de empreendedores locais que existem é fascinante, é incrível a força, a potência que existe nas comunidades. Mas o digital, ele escalona, né? Escalona. Ele está em outro patamar, né? Então, o jovem, ele se vê diante de tantas possibilidades e ele é imediatista.
Porque ele tem ele tem necessidade do dinheiro agora, ele quer investir agora, ele quer ser... Porque ele já viveu a vida dos pais e os pais demoraram para ter as coisas que eles queriam. Muitos ainda estão pagando a casa, outros nem conseguiram a casa, começaram numa carreira, não conseguiram, não tiveram sucesso, ou sempre foi muito difícil. Então, diferente da geração X e Y, que foi... Os pais eram os baby boomers, que foi a era mais próspera, né? Onde os nossos avós, pais, né? Eles conseguiram ter carreiras muito sólidas, prosperidade, comprar sua própria casa. Então, isso está se tornando cada vez mais difícil. E quando se torna difícil, é difícil você garantir um sonho de 5, 10 anos. Olha, daqui 10 anos você vai ganhar tanto. Não, imagina. Não, mas por que eu vou esperar 10 anos se eu posso ganhar isso agora? Imagina. Eu tenho um filho de 18 anos, imagina, se eu falar para ele, daqui 1 ano para ele é muito tempo, na escala cerebral desse adolescente, desse jovem, a dopamina justamente condiciona o cérebro a realmente a resposta imediata, né? E é uma geração, a gente chama nação dopamina, né? Então, nasceram totalmente digitais, gamificação, resposta rápida. Então, você, por exemplo, um desafio que a gente, do outro lado aqui, como organização e consultoria das empresas, eles querem feedbacks imediatos, eles querem já saber, esse projeto que eu entreguei, me projeta para qual situação, né? Então, e a gente aguardava 3 anos, 4 anos, 10 anos. Meu pai trabalhou 35 anos na mesma empresa, né? Uhum. Eu trabalhei em 3 empresas. Hoje você pega um jovem de 20 anos, talvez ele já tenha passado por 3 empresas. Então, e isso não é ruim, né? É só diferente do que foi para nós. E aí, isso também traz benefícios também, né, Elisa? Porque a gente pensa que esse Sensen, né, que foi muito difundido, e isso prejudicou muito a imagem do jovem, e de que maneira a Espro ou as organizações pode reverter esse pensamento do nem para o Sensen, entender qual é o papel dela na atração, na retenção e no desenvolvimento, porque a Espro, assim como outras empresas, complementam com a parte educacional, mas a área de recursos humanos, a liderança, mantém uma responsabilidade que precisa ser cocriada junto com vocês. Como é que essa parceria pode ser melhor estabelecida? Eu gosto muito do termo inclusão produtiva de jovens, né? Principalmente os de alta vulnerabilidade. A gente vive, e eu acho que as empresas elas precisam acordar para esse tema, né? A gente está vivendo poucos anos do bônus demográfico de jovens no Brasil, né? Dentro de um tempo, a gente vai ter pessoas mais velhas do que novas. Então, as empresas vão ter dificuldade de ter jovens. Então, elas têm que aproveitar esse momento para capacitar, incluir, educar. Porque, através dos programas de porta de entrada, que a gente chama, né, o jovem aprendiz, o estágio e depois, mais para frente, o trainee, é a oportunidade que as empresas têm de renovar, né, ideias. A gente sabe que a diversidade, ela traz novas ideias, muda o clima organizacional. A cultura fica incrível. Os jovens são extremamente criativos. Provocativos. Então, assim, você imagina a velocidade que essa juventude andou, né? E a velocidade que as empresas andaram. Então, as empresas... E hoje o jovem não quer só salário. Ele quer salário, ele quer os benefícios, ele quer o propósito, ele quer que a empresa seja diversa, ele quer que a empresa seja ética. É muita bagagem, porque, assim, tem a agenda SG, tem a agenda... Qual é a bandeira que essa empresa levanta, o que ela defende. E tem situações que passam que o jovem fala, não preciso disso, eu vou para outro lugar, né? Então, assim, as empresas têm que ser muito rápidas a entender isso, aceitar esse movimento e fazer isso como um diferencial competitivo mesmo delas, né? Então, hoje, quando a gente está no pilar do S, os programas de capacitação, os programas de formação, os programas de inclusão produtiva, eles têm muitos sentidos. Ainda mais quando você está num território. Então, a gente tem, por exemplo, um case aqui em São Paulo que eu acho incrível, que é uma empresa de bricolagem, e ela usa o programa a gente tem um outro programa, além do Jovem Aprendiz, a gente tem um programa que é a formação para o mundo do trabalho.
que é um programa de 2 meses, onde a gente capacita o jovem, porque você imagina esse jovem que nunca entrou na Paulista, nunca entrou num banco, nunca teve contato com o recrutador, tendo que, de uma hora para outra, ser apresentado para uma empresa. Então, a gente faz esse programa, que é ensinar a como fazer seu currículo, quais são suas habilidades, o que você precisa desenvolver, como que é o mundo do trabalho. Então, a gente capacita esse jovem em todos esses setores, para que ele possa estar mais preparado para o enfrentamento do mercado de trabalho. Essa empresa de bricolagem, ela dentro da formação do mundo do trabalho, ela já seleciona quais são os jovens que ela quer, tanto para o programa aprendiz, como também para outros cargos dentro da empresa. Sim. De assistente, de repositor, né? Tem outros cargos também. Acho que é até legal, porque assim, o meu papel aqui é talvez fazer a pergunta que quem está ouvindo gostaria de fazer. Quando a gente fala em programa de jovem aprendiz, a gente inicia de qual idade e qual é a faixa máxima para ainda ser considerado apto para um programa de jovem aprendiz? Isso, o programa Jovem Aprendiz é de 14 a 24 anos, mas você tem que terminar o programa com 24 anos, então é até os 22. E hoje, quando você olha para esses 600 mil que estão dentro da Espro, estão empregados, tem uma curva de Gauss que você percebe que tem maior empregabilidade, porque eu imagino que olhar para um candidato de 22 anos ainda como jovem aprendiz já deva ter mais resistências do que olhar para alguém de 17, 18 anos. Sim, a nossa média de idade no programa é 18 a 19 anos. Existe ainda a barreira da fase militar para os meninos ainda? Existe. Eles têm que estar... É uma fase crítica para eles. Mas ele tem que apresentar os documentos e tudo mais, e aí segue bem a vida. Mas porque tem gente que não lembra disso, né? Existem ainda, né, no nosso país ainda. Como a profissional da área de recursos humanos, eu sempre coordenei o programa de jovens aprendizes, né? Então, tanto na Globo quanto na Ancar, que são empresas onde eu permaneci mais tempo, e eu sempre tive muita sorte, que eu vou dizer assim, acho que muito abençoada por ter tido jovens incríveis. E uma coisa que nós fazíamos questão, na fase final do processo seletivo, a gente pedia para o responsável vir para a entrevista. A gente gostava de conhecer a mãe, e teve uma vez que veio uma avó, né? E veio a avó, participou, uma coisa mais fofa do mundo, parecia a tia Benta lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu perguntei para essa avó, diz para mim, por que eu tenho que contratar a sua neta, né? Aí ela falou com tanto amor, falou assim, olha, eu quero que ela cresça, tudo das coisas mais boas do mundo eu sonho para minha neta, ela recebeu uma boa educação, a gente é simples, mas a gente é honesta, assim, ela trouxe para a gente assim, de uma forma tão afetiva, o desejo, e aí o que eu pensei naquele momento? O quanto que essa avó vai impulsionar essa neta todos os dias a ter um bom desempenho, a ter responsabilidade, a ter disciplina, a cuidar dos seus valores. Então, eu tinha uma grande preocupação em estabelecer a parceria com a família, para que essa família fosse parceira no desenvolvimento desse jovem, fora ainda a instituição que estava intermediando essa relação. Então, isso, eu estou contando essa história para vocês, até para perguntar qual é o papel da família, quais são as barreiras. Hoje eu vejo que tem tantas disfuncionalidades familiares, porque essa é uma história bonita, mas nem sempre é uma bonita história para se contar. O que você vê estatisticamente nos seus estudos e empiricamente, né, no dia a dia do jovem? Então, a questão da família é fundamental, né? E a gente percebe quanto mais estruturada a família, mais chance o jovem tem de prosperar, né? Isso é uma coisa até já comprovada, né? A gente tem um índice de vulnerabilidade onde a gente coloca como uma das perguntas para medir a vulnerabilidade do jovem a escolaridade da mãe. Porque existem estudos que provam que quanto mais a mãe estuda, mais chance o jovem tem de estudar. Porque a mãe é a dona da casa, é o chefe do lar. Infelizmente, a gente mora num país onde a maioria das mulheres são os chefes do lar. E o papel da mãe, da avó e da tia são impressionantes dentro da vida. Essa história que você contou da avó, a gente escuta em todas as formaturas. Os jovens vão fazer seus agradecimentos. É um agradecimento enorme pelos avós. Por quê?
A mãe saiu para trabalhar, é o avô que está cuidando. Sim. É a avó que está cuidando. E aí você imagina, tem que levar o jovem para fazer o processo seletivo. Tem que entrar, buscar o jovem, não sei, é o avô que vai, né? Muito. E aí, quando a gente começa... E esse, a gente tinha comentado também do efeito na família. Então, por exemplo, um jovem aprendiz, no meio de uma família, numa comunidade, ele muda o bairro inteiro. Porque esse conta pro primo, que conta para o sobrinho, que conta pro amigo, que conta pro vizinho. E aí vai uma onda de jovens se inscrevendo. Efeito colateral. Porque é um efeito muito grande. Porque é a questão do sonho. Se não tem alguém lá referenciando, falando assim, olha, você pode estar num lugar como a Avenida Paulista, como a Faria Lima, ou numa grande multinacional, ou no varejo, você pode estar lá, né? Existe um caminho para você entrar para lá. E existem processos, tem formação para o mundo do trabalho, tem cursos profissionalizantes, tem vagas de jovem aprendiz, depois você entra no nível superior, tem vagas de estágio, muito menos do que a gente gostaria, muito menos, mas existem isso, né? Existe. E aí o boca a boca é fundamental, assim, a gente percebe essa mudança, e o Espro tem essa preocupação, porque nós fazemos socioaprendizagem, então a gente tem assistentes sociais e elas visitam os jovens, né? Então, por exemplo, se existe algum caso, a gente faz todo um encaminhamento para os instrumentais, né, de assistência social do governo. Então, por exemplo, o jovem, para conseguir um Bolsa Família, para conseguir um auxílio aluguel, para conseguir, sei lá, vaga em algum lugar. Então, existe ele entender quais são os direitos e deveres que ele tem, né? A gente tem, inclusive, uma oficina de direitos para os jovens mesmo, para eles aprenderem quais são. Em caso de violência doméstica, quem você aciona? Em caso Olha que incrível. Né? Então, por quê? Você tem que trazer essa bagagem social junto, porque é aquela história da meritocracia, né? Todos nós estamos saindo de lugares diferentes. Se você fala não ajuda... A gente não estamos no mesmo barco, podemos estar na mesma tempestade. Mas um está num barquinho pequeno, outro está num transatlântico, né? E podemos estar mas em condições completamente diferentes. E nem todos têm as mesmas habilidades de piloto. Exatamente. E não estão com a mesma tripulação qualificada e rede de apoio também. Podemos estar num barco com pessoas que não são tão apoiadoras. Você falou 2, 3 vezes aqui, que é tema que eu discuto muito até mesmo com lideranças, pessoas que já estão num nível de maturidade, de vida, de cargo, que é a questão do sonho, né? Eu tenho percebido ao longo da minha carreira, das minhas mentorias, esse sequestro do sonho, né? Tanto o adulto quanto o jovem. Quais prejuízos você percebe quando você vai perdendo o direito de sonhar, da imaginação, da aspiração, da ruptura de um padrão de funcionamento familiar, educacional, social? Queria que você explorasse um pouco isso, porque eu percebo que é uma dor que está latente em muita gente. A gente não vive tempos fáceis, né? Mas a questão do sonho, a gente trabalha ela muito, até então, né, que eu trabalho com os indicadores, né? Até então a gente entendia que a nossa formação do mundo do trabalho, o principal indicador seria a empregabilidade. Mas não é tão linear assim. Eu termino o curso e imediatamente eu consigo um emprego. Às vezes vai demorar 1, 2 anos, vai ter uma curva, ele vai empreender, vai informar. Agora, teve uma coisa que a gente entendeu que transforma o jovem imediatamente. É o plano de vida. Então, durante essa formação do mundo do trabalho, é feito um projeto de vida, onde o jovem coloca um mural de sonhos, vai colocando o que ele quer, o que ele aspira. E aí, diante daquilo, ele pode mudar completamente, né? Porque eu estou dizendo para ele, poxa, legal você fazer uma carreira, né? Mas ele pode falar, não, eu adorei a ideia do outro de vender roupa plus size. Sim. Né? Eu adorei a ideia de ter um marketplace, eu adorei a ideia de fazer um intercâmbio. Né? Eu tenho um amigo do meu filho que faz jingle para comerciais, para vinhetas, sabe assim, começou em casa, no computador, ninguém ensinou, autodidata. Então, pode ter tantas coisas. Achei incrível essa questão da ideia de sentar e fazer projeto de vida, né? Porque ele começa a ter uma visão sistêmica do que é possível, né? A gente acabou de apoiar uma menina que é uma história de vida também super interessante. Ela na realidade dela ali, se apaixonou pelo inglês e começou a ser autodidata e aprendeu inglês sozinha.
Isso lá com uns 12, 13 anos, assistindo série, YouTube, ela foi aprendendo inglês. E ela, no momento, ela falou assim, e aí, o que eu vou fazer com esse inglês? E alguém falou, olha, por que você não faz faculdade fora? Ela falou, não, mas isso tá muito fora da minha realidade, ainda mais nos Estados Unidos, a faculdade é paga, né? Como que eu faço? Não, mas tem bolsas. Ah, tem bolsa. Aí ela foi, fuçou, fez o teste proficiência, né? O TOEFL e tudo mais. E aí ela começou a se candidatar. Isso com 18 anos. Ela não quis fazer faculdade no Brasil, ela focou. E nesse meio tempo ela entrou como jovem aprendiz. Porque a vida né, segue, ela vai tem que ir paralelo, trabalhando. né? E aí ela começou a trabalhar com o programa Jovem Aprendiz. E ela foi indo. No quarta vez que ela se aplicou, ela passou numa faculdade de Boston. Olha só. Com bolsa de 100%. E aí, as assistentes, né, os tutores, tudo muito, muito conectado, ela começou a fazer uma vaquinha, né, pra ir pra lá, porque ela só ganhou a bolsa, né? Lógico, tem toda a vida, né? E só ganhou a bolsa. Aí o ESPO patrocinou, né, a viagem dela e 6 meses dela nessa universidade. E aí ela foi lá na Matriz, a gente fez um podcast com ela também, né, ela contando, assim, e é muito forte o sonho. Ela não saiu um milímetro daquilo. Ela falou, olha, demorou 4 anos, mas poderia ter demorado 5, 6. A vida dela não parou. Ela seguiu fazendo coisas, né? Mas ela sempre almejou. Eu quero morar nos Estados Unidos. Eu quero fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Está fazendo uma faculdade de marketing em Boston. É que está para além do sonho, né, Elisa? Isso é propósito, né? A potência, a força que tem. Porque realmente as variáveis nunca serão fáceis e nunca vão deixar de ser difíceis, né? Na vida inteira nunca vão deixar de ser difíceis. Mas a potência de quando você sabe o que você quer, quando você sabe o que você não quer. Às vezes, eu conversando com jovens, eu não sei o que eu quero. Tá, maravilha, não tem problema. Vamos tentar começar com o que você sabe sobre o que você não quer para a sua vida. E aí é muito legal, porque eu sempre gosto de direcionar um pouquinho. Vamos olhar a sua trajetória, vamos fazer uma retrospectiva do que você já conhece, na história do seu pai, da sua mãe. Eu estava conversando com ontem com um profissional, falando, vamos resgatar essa história. Porque existem padrões que às vezes a gente não percebe. E aí isso entra num assunto muito interessante, que é a questão do autoconhecimento, a questão que tem sido um tema de saúde pública, que a Organização Mundial está muito alerta a respeito de transtornos de ansiedade, depressão, principalmente o aumento do suicídio, a taxa de tentativa de suicídio entre os jovens, né? Então, hoje a saúde mental é uma dor latente para todas as camadas de quem trabalha, mas também hoje, pensando nesse público que deveria vir zerado, vamos dizer, feliz da vida, sorridente, jovial, já está vindo fragmentado, já tem comprometimentos extremamente sérios. E eu tenho visto isso como fato e dado no dia a dia das empresas. Vocês também estão sendo impactados, e qual o papel de vocês, e o que vocês podem orientar as organizações de como elas podem contribuir para minimizar esse impacto? Isso. Bom, durante a pandemia, a gente tinha uma preocupação muito grande em entender como que os nossos jovens iam reagir, né, ao lockdown, principalmente porque muitos jovens têm uma importância importante no orçamento doméstico, né? E aí a gente conseguiu, e também o governo foi muito rápido nisso, a gente conseguiu assegurar emprego para todos os jovens aprendizes. Então, muitos deles se tornaram arrimo de família durante a pandemia. E aí, nesse período, a gente criou umas 7 ou 8 ondas de pesquisa, que a cada 2 meses a gente perguntava para o jovem como ele estava com relação à ansiedade, o lockdown, como estava a família, se a família Covid em si, Covid, né? A morte. E aí exato, né? Qual o medo, né? Como que você... a probabilidade, né, de isso acontecer na sua família. Se aconteceu, se teve casos, né? A gente foi monitorando. E a gente percebeu uma ansiedade muito grande, claro, dos jovens, né? Muito mais, a gente perguntava dele, e os seus pais, como estão? Né? Então, ele sempre estava pior que os pais.
Não sei se é a percepção dele ou realmente fato, mas, ou se os pais se escondem mais, né? Porque também todo mundo passou por um momento muito difícil, né? E a gente foi monitorando e a gente foi vendo que depois, assim, não era acima nem abaixo do normal, era um comportamento dele, né? Uhum. Ele é muito ansioso, então ele tem que extravasar essa criatividade. Então, por exemplo, a gente tem outro programa que é o programa de embaixadores, onde os jovens criam algumas soluções para algum problema da comunidade ou que eles estão vendo no mundo, não só de social, qualquer solução, desde eu vou criar roupas para pessoas com deficiência, né? Então, adaptadas, né? Uhum. Então, assim, é muito interessante a potência que eles têm. E tem muitos programas, não só do ESP, mas tem muitos programas de outras organizações tanto que se usa muito esse termo, jovem potente, né? Eu acho que quanto mais liberdade você dá, quanto mais você deixa a criatividade fluir, aí você entra, esse jovem entra, né? Com toda essa potência, toda essa criatividade, em organizações rígidas, estruturadas, com líderes, né, que estão em diversas gerações, que não estão entendendo esse cenário atual. É a tempestade perfeita, né? Para a gente não ter realmente algum problema de saúde mental. A saúde mental é foco, faz parte também da agenda SG, né? O RH tem que estar muito de olho nisso. A gente tem nossos programas também, a gente tem Janeiro Branco, a gente tem Setembro Amarelo, a gente tem conversa ativa com jovens, tem assistentes sociais, tem muita conversa dos instrutores com jovens, né? Então, tem a preocupação com as bets, né? Com os jogo de green. Sim. Então, tudo isso é muito debatido. Então, assim, o jovem ele precisa ser ouvido e ser acolhido. Eu acho que quanto mais você acolhe, mais você... Agora, é claro, não tem a solução, porque é um problema muito complexo, claro, né? muito, né? Já Então, começa assim, ali na família, nas escolas onde eles estão inseridos, na comunidade, e infelizmente ainda não é acessível a questão da terapia. Às vezes a própria família pode ter um certo preconceito, às vezes as pessoas não sabem que universidades oferecem e ofertam também atendimento psicológico, se cadastrar lá. Então, a gente tem que pulverizar a informação para que as pessoas busquem atendimento e quebrem esses tabus. E as organizações têm um trabalho muito importante em relação a isso, né? De acolhimento, rodas de conversas, de complementar realmente a formação social. Porque estamos pegando, né? Mas estamos incluindo pessoas na faixa de 14 ou 16, 18 anos que o córtex pré-frontal ainda não terminou a sua formação. Né? O cérebro termina a formação aos 24 anos, né? Ele finaliza a parte de planejamento, de execução, tomada de decisão, análise. Então, o famoso assim, você ainda não tem juízo, né? Que a gente brinca. Não, sim, de fato ele ainda não tem um juízo completo, né? Sem falar que a gente vai ganhando experiência ao longo da vida. Uma outra coisa para a gente começar e finalizar é o desafio do trabalho híbrido e do trabalho home office, né? Porque hoje eu comecei minha vida profissional dentro de uma organização, lidando com ônibus, metrô, tendo que lidar com horários, correr para não perder o último ônibus, ter que conversar com o chefe, atender telefone, enfim. Você tinha uma dinâmica social dentro do trabalho que também atua no seu desenvolvimento. Mas agora existem muitos jovens que... Acho que seria até legal estatisticamente você falar desses 600 mil, quantos estão presencial e quantos estão dentro de casa. E como é que a gente... Se você tiver essa informação, né? Mas existem com certeza pessoas que estão em casa. Você vê diferença do desenvolvimento dessas pessoas que iniciam a carreira totalmente presencial ou híbrida ou totalmente home office? Então, nós não temos esses dados segmentados. Pelo que a gente vê, as posições de jovem aprendiz são mais presenciais, né? Porque ele vai trabalhar numa lanchonete, ele vai trabalhar num hotel, ele vai trabalhar num repositor de supermercado, ele vai trabalhar... poucos vão ser aqueles jovens que vão estar dentro da área administrativa, no consultório, e acaba entrando no modelo híbrido. A gente vê, até participei de um congresso faz pouco tempo, que eles falaram muito sobre o modelo híbrido e o modelo home office. Assim, as empresas que adotaram o modelo híbrido não pensam em voltar. Elas perceberam uma qualidade de vida muito grande para os seus funcionários, uma qualidade de vida para a organização, né? Teve várias vantagens ali.
E a gente percebe que o jovem, ele se deu super bem no ambiente. Claro, sempre olhando os recortes, né? O jovem que tem uma boa internet, que tem um espaço. A gente fez esse estudo na pandemia, se ele tinha um local, né? Um computador. Salubre, né? Salubre. A quantidade, como que é a internet, os volumes de dados. Então, assim, e eles moram muito longe. Né? A maioria acaba morando 2 horas. Então, assim, para essa geração, aí falando da geração Z mesmo, assim, porque eu trabalho com muitos da geração Z no meu mercado, é o sonho de vida, não existe como voltar isso atrás. Eles, entre ganhar mais e ser home office, é home office, não tem discussão. Porque é uma geração tecnológica, é uma geração que resolve tudo assim, papum, né? Vamos lá resolver, entra no Meet, tá no presencial, para ele é muito parecido. Ele não vê diferença, né? Não vê mais diferença. Não tem esse recorte. E também porque as empresas, elas têm que ser mais criativas quando a gente estiver no presencial. Porque o que eu entendi é que a gente saiu do home office, foi pro presencial na cabeça do home office. Então, é muito comum você estar no presencial, mas você está fazendo uma reunião online. Reunião online. Que não faz o menor sentido mais, né? Para nenhuma geração isso. Então, tem processo, tem formas, né? Você pode promover um rodízio para que todo mundo da empresa esteja junto com alguém durante, sei lá, um período de 2 meses. Porque também tem isso. Se você fixa os horários, tem gente que você não vai ver nunca. Exatamente. Né? Então, quem és tu? Então, o presencial, para mim, ele faz muito sentido para as reuniões presenciais. Ou para ritos, para encontros, para ações de integração, sim, para palestras. Treinamentos. Então, acho que as empresas têm que ser muito criativas e muito proativas nessa parte. Agora, ir para o presencial com a mentalidade do home office, com os perrengues do presencial, que é pegar um dia de chuva, metrô quebrado, trânsito absurdo. São Paulo sem energia elétrica, né? Porque você imagina o que representa de qualidade de vida para um jovem ter 2 horas, 3 horas a mais no dia. Para todos nós, né? Para todos nós. Agora, eu não sei, não tem os estudos que digam o quanto isso está comprometedor. Eu sinto que para as posições de liderança é mais desafiador, realmente, você ter o home office. E a gente, como Mandacaru, a gente percebe alguns prejuízos do 100%, da não relação. Faz parte da nossa espécie humana, o nosso desenvolvimento, ele inicia e parte do princípio da relação com o outro, né? Então, acho que vem o desafio realmente das organizações, das lideranças, de instituições e órgãos como a Espro, de como a gente supre essa transformação que aconteceu, não vai retroceder, mas como é que eu desenvolvo habilidades sociais, socioemocionais, e outra, né? A criatividade, ela surge da conversa tola. Ela surge ainda da conversa do almoço, daquele momento da descontração, do brincar, do lúdico. E o 100% home office, você está na agenda, né? Muitas vezes entrando numa reunião, entrando numa tela, entrando em outra tela. E o excesso de tela, também já há evidências científicas que também trazem prejuízos de fadiga, de cansaço, até mesmo impacto da ansiedade e outros transtornos mentais. Então, é um desafio que ainda não sabemos a resposta realmente, mas precisamos colocar isso como pauta, trazer especialistas para discutir esse assunto. A gente está caminhando para o finalzinho, falei para você, Elisa, vai voar, né? Voa mesmo. Mas tem muita gente ouvindo o nosso podcast, pessoas que pode ser o pai, a mãe, o irmão, o tio, o vizinho, de algum jovem que não sabe como ingressar no mercado de trabalho. Então, de que maneira ele pode encontrar a Espro? Qual é o processo? Quais são as sazonalidades para que ele possa ter essa oportunidade? Então, agora é com você de trazer para eles como fazer isso. É bem fácil. espro.org.br, aba Sou Jovem, clica ali. Temos 2 trilhas, né, na formação do mundo do trabalho e programa de aprendizagem estágio, 3 trilhas, desculpa. Vocês se cadastram lá, no FMT, vocês se cadastram para a modalidade de curso de formação no mundo do trabalho que vocês gostariam. Tem via EAD, né, e tem também o presencial. Para quem gosta do presencial, tem as 2 formas. E para o jovem aprendiz e para o estágio, vocês vão entrar numa plataforma de vagas. Aí é só
preencher o cadastro e ir se aplicando as vagas que elas aparecem. E desejo muita sorte, divulguem o programa. O programa, ele tem aberto portas, assim, nos últimos 20 anos, mais de 4 milhões de pessoas foram contratadas via Jovem Aprendiz, e hoje, com certeza, estão em boas posições ou em outras posições no mundo do trabalho. Hoje, vocês estão com quantas oportunidades abertas nesse mês de novembro para dezembro? Não tem muitas sazonalidades, é engraçado, né? Em média, a gente tem 2.000 posições por mês. Nossa, que incrível! E a taxa de efetivação? Acabei não perguntando, a gente tem 600 mil. Qual é a taxa de efetivação? É maravilhoso, esse dado eu adoro. A gente tem 80% dos jovens que passaram pelo programa efetivados como CLT. Olha que... Gente, não, isso é para comemorar. Sim. 80%, quando eu alcancei 67% de efetivação do programa de estágio de uma empresa, eu soltei foguetes, gritei para todos os cantos do mundo, porque efetivação é o outro desafio, né? Exato. E aí a gente mede a efetivação, porque 31% são contratados pela própria empresa onde eles fizeram o Jovem Aprendiz. Mas a gente consegue mensurar que eles foram para outras empresas. Sim, começa a participar de oportunidades, né? Então, essa capacitação vai gerando outras portas e outras oportunidades. Não necessariamente na mesma empresa, porque a empresa não consegue absorver todos os jovens que ela tem, né? Isso é uma questão de headcount e tudo mais, mas mesmo assim 30% já é efetivado no próprio programa. E qual é a janela que você considera que ainda representa a efetivação do programa? Então, por exemplo, eu terminei numa empresa, meu programa de Jovem Aprendiz, não consegui ser efetivada dentro dessa empresa, mas começo a aplicar para outras oportunidades. Por quanto tempo é para você considerar esses 80%? Então, a gente faz essa pesquisa 1 ano depois que ele sai do programa. Sim. Tá? Então, a gente tem essa estatística, e se a gente fizer 2 anos, 3 anos, vai ser maior. Olha que legal. Porque ele vai fazendo carreira. Agora, todo mês, a gente tem em torno de 70% dos jovens que pedem desligamento por conta de uma outra oportunidade antes do término do programa. Olha só, eu já fiz isso. Eu sei que era o maior perrengue fazer isso, mas eu já contratei muitos jovens aprendizes antes da conclusão, porque era fantástico, não podia perder de jeito nenhum. E quem vê ali o talento já... E nessa fase tão linda, né? Essa fase da jovialidade, dos sonhos, do propósito, do querer fazer, do engajamento, não tem... experiências tão negativas ainda para contar, porque o chefe, porque a empresa, ele está ali disposto, querendo. E também tem o jovem que acaba migrando para o empreendedorismo também, né? Sim, a gente tem em torno de 1%, por enquanto, né, da nossa base. Mas eu acredito que está subestimado esse número, porque eu acho que o jovem, hoje em dia, ele não é só CLT ou só empreendedor. Ele vai ser cada vez mais E ele não abre muitas misto. vezes ainda a parte do MEI e tudo mais, talvez é difícil mensurar, porque legalmente existe algumas parametrizações que precisam acontecer. Mas tem muito jovem empreendendo. Eu vendia tudo que você possa imaginar, na escola, na faculdade, tudo, mas sempre estava ali tendo um recurso financeiro para complementar o transporte, o lanche, o xerox, o livro e tudo mais. E eu falo isso, né? Toda vez que eu entrevistava, só para finalizar aqui, uma vez eu estava fazendo um processo seletivo, não era de jovem aprendiz, mas eu queria pessoas de 18 a 21 anos para aquela oportunidade, né? Porque era uma vaga iniciante. E aí, entrevistando, acho que uns 18, 20 pessoas na sala, quem foi contratado? Eu perguntei assim, o que você fez no último ano? A maioria já tinha terminado o ensino médio. Eu não consegui nada, não entrei no Enem, não fiz isso, fiquei assistindo filme, Netflix, não sei o quê. E aí eu lembro que um menino, né, falou assim, eu fui trabalhar como servente de pedreiro com meu tio. Conta mais, né? Eu estava em casa, eu não consegui entrar na faculdade, não tinha recurso, é só eu e minha mãe é doente, e meu tio é pedreiro, e ele perguntou, quem quer ser servente? Eu falei, eu, tio, né? E fui trabalhar como servente com o meu tio. Aquilo já brilhou meus olhos. Aquilo já destacou para mim de todos os outros, né? Resumo da ópera. Hoje ele é um engenheiro, né? Então, contratamos ele como auxiliar de almoxerifado, assumiu como almoxerifado, depois assumiu como assistente da área de operações, depois começou a ser analista de operações, entrou na faculdade de engenharia, hoje é engenheiro dentro de um shopping center, né? Então, eu
se eu puder falar para o jovem que está em casa, não fique assistindo Netflix, não fique no YouTube, não fique no Instagram, não perca o seu tempo. Hoje o recurso tem tanta disponibilidade, a gente tem mais oportunidade do que a gente possa imaginar, mais acesso, mas às vezes a gente precisa ter sabedoria de como fazer essa curadoria. Os pais precisam atuar fortemente, ou as figuras parentais. Como faz diferença a pessoa que fala, não, eu não vou aceitar essa condição da minha vida. Então eu espero que mais pessoas pensem assim e repensem dessa maneira, porque faz toda a diferença. Exato. Sobre essa parte do exemplo que você deu, eu costumo falar para os jovens também, assim, um papel não define vocês. Eles acham, a gente não tem capacitação, a gente não sabe, não tem formação. Não, mas conta a sua vida. Todo mundo faz um trabalho voluntário, todo mundo tem uma atuação na igreja da localidade, todo Sim. mundo ajuda a sua tia a vender um doce na porta da escola, ou ajuda o seu pai, como o caso, né? O servente ajuda o tio. Ou você já fez um trabalho de pintor, alguma habilidade. Você está contando tanta coisa ali, né? Está contando que eu sou proativo, estou contando que eu não tenho medo de trabalho, estou contando que eu não aceito a minha condição, estou contando o que eu quero mais para a minha vida. Tem tanta coisa sendo contada, quem está disposto a ouvir, está ouvindo para além da experiência, né? Então precisa alguém disposto a ouvir e também esse jovem perceber o valor que ele está tendo na humildade, na simplicidade da história da vida dele, né? Então, o trabalho de vocês de projetar e dar encorajamento e protagonismo para essas histórias é muito importante. Isso. E aí, para as empresas, o recado é olhem com mais carinho para esses jovens, não procurem o estagiário CEO, né, como a gente fala, né? Então, assim, nunca tinha ouvido essa expressão. Aprendi CEO, aquele que sabe inglês, formado melhor. Não existe, é um jovem, ele não vai ter a formação que você precisa, mas você vai ter um jovem disposto a trabalhar, disposto a aprender, disposto a vivenciar os valores da empresa, e isso para a sua organização não tem preço. Ai, gente, olha, acho que esse episódio merecia a parte 2, a parte 3, merecia um curso, uma formação, um workshop. Eu espero que vocês encontrem a Espro. Veio através de uma grande amiga minha, que eu admiro o trabalho dela. Eu queria muito agradecer a Roberta por ter te indicado e recomendado. Eu conheço muitas empresas que fazem o trabalho de vocês. Nem todas merecem o respeito que vocês merecem por todo o trabalho social, de engajamento, diversidade, inclusão e ESG. Vocês estão acoplando muitas coisas numa coisa só e trazendo a potência máxima para a inclusão do jovem. Então, espero que a organização que tenha escutado isso, você que é líder, você que é pai, que é mãe, ou muito próximo de um jovem, possa difundir esse episódio, porque a gente precisa transformar esse nosso país. O país que nós desejamos em 2030, ele já começou há muitas décadas atrás e a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Elisa, queria muito agradecer a tua presença, a sua disponibilidade, o teu carinho que está aqui com a gente e conta com a gente também para os próximos encontros. Muito obrigada, eu adorei. Obrigada. Gente, tchau. Tchau.